Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Nós, do podcast Subversivas, acreditamos no poder da informação, da educação e do questionamento para que nós, mulheres, possamos desenvolver nossa independência e autonomia e ocupar novos espaços. E todos os episódios que a gente traz aqui para o programa foram pensados exatamente com esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a luta pela igualdade de gêneros e pelos direitos das mulheres caminha a passos curtos, muito lentos, e que, por isso, falar sobre mudanças e reconstruções individuais não é o suficiente. Por isso que hoje a gente decidiu falar sobre o movimento feminista, que tornou possível chegar onde a gente chegou hoje. Na conversa, a gente não vai tentar convencer ninguém sobre nada, tá? Não é o nosso papel aqui, mas a gente vai esclarecer o que realmente é o feminismo, quais são os seus fundamentos e a importância de que ele sirva a todas as mulheres. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber a comunicadora e ativista Caroline Sardá. Carol, posso te chamar de Carol? Pode, por favor, Caroline, só quando estiver brava comigo. É uma honra estar aqui conversando com vocês, gente. Muito obrigada, Carol. Seja bem-vinda e fala sobre você, quem é você na fila do pão, na fila dos podcasts. Eu adoro essa pergunta, porque a gente nunca é exatamente aquilo tão fechado, sabe? A gente vai sendo ao longo da vida, e cada vez que eu vou dando uma definição sobre mim mesma, eu vou mudando, assim. Mas eu gosto sempre de falar que eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos. Crio muito conteúdo para combater a desinformação propagada por antifeministas, masculinistas, pessoas da direita, conservadores e extrema-direita. Eu também sou publicitária, trabalho na área da comunicação aqui em São Paulo, numa agência de publicidade. E também sou comunicadora, então uso as minhas redes sociais basicamente para gerar informação sobre o movimento feminista, sobre a história da mulher, os direitos femininos, e também combater principalmente toda a desinformação propagada sobre o movimento e sobre a nossa história de luta, principalmente sobre a história das mulheres nos seus direitos. Sim. Bom, gente, vocês já viram, tem muito assunto para a gente falar. Muita coisa, a gente não vai conseguir fechar tudo, né? A gente sempre fala disso, a gente vai conseguir fechar tudo hoje. Mas queremos dar aí uma introdução sobre esse assunto, que eu acho que vai ser bem legal. E aí, para a gente começar, a gente queria começar falando sobre como foi para a gente se descobrir feminista. Então, Carol, como foi para você se descobrir feminista? Então, é muito engraçado porque, por ser mulher, muitas pessoas pensam que a gente já vai nascer automaticamente feminista e que a gente já vai estar alinhada dentro do movimento, mas eu só fui realmente me tornar uma feminista e participar do movimento, entrar em coletivos em 2016, após sofrer uma violência sexual, né? Então, por ser mulher e viver enquanto mulher ao longo da vida, a gente vai sofrendo diversas agressões e violências, misoginia, sexismo, machismo, e eu fui uma vítima, e na verdade hoje eu me vejo como uma sobrevivente de uma violência sexual que eu não tive justiça. Eu sofri uma violência enquanto eu estava inconsciente, e eu fui denunciada na delegacia da mulher, e não tive o atendimento que eu esperava que uma vítima de violência receberia. Eu sofri uma humilhação bem forte na delegacia, de perguntar que roupa que eu estava vestindo, por que que eu estava na casa dessa pessoa, por que que meu namorado não estava junto, por que que eu tinha saído aquele dia para ir beber com os meus amigos, para comemorar um evento que a gente tinha ido, por que que eu tinha feito isso e aquilo, e eles falaram para mim que eu queria estragar a vida de um cara, né, e que eles não tinham interesse em abrir o boletim de ocorrências apenas por um relato meu, porque eu não parecia estar visivelmente machucada. E aquilo me atravessou de uma maneira tão violenta que eu nunca tinha imaginado que mulheres vivenciavam aquilo quando iam denunciar suas violências na delegacia. Não que eu fosse uma pessoa alienada dos problemas do mundo, mas aquele foi um momento que foi um choque para mim, que eu estava vivenciando aquilo dentro da delegacia da mulher, sabe? Que eu estava passando por aquela situação, indo denunciar uma violência que tinha sofrido comigo, e que eu tinha todas as provas possíveis, inclusive
corpo de delito poderia ter sido feito para comprovar que eu realmente tinha vivenciado aquela violência, mas nem mesmo eu falando, explicando, justificando, eles levaram à frente. E a partir daquele momento, eu fui tentar entender o que acontecia na nossa sociedade, por que a gente passava por aquilo, por que as mulheres, quando elas denunciam suas violências, elas não são ouvidas, são questionadas e até humilhadas, revitimizadas. Eu fui revitimizada ali, de ser questionada se eu realmente passei por aquilo da maneira que eu estava falando, que na verdade eu estava querendo acabar com a vida de um pobre menino, né, que na verdade era um cara de mais de 30 anos de idade que tinha feito aquilo. Então era um pobre menino que teria sua vida arruinada, enquanto a minha vida, que eu tinha sentido naquele momento que a minha alma tinha sido tirada de mim, que eu ainda estava dilacerada por dentro, sem ver rumo na minha vida, sem ver sentido de continuar, temendo a maioria dos homens que eu via pela frente, porque todos os rostos que eu via o meu abusador nesses homens, então eu comecei a temer muito. E eu encontrei o movimento feminista pesquisando na internet sobre o que acontece com vítimas de violência, como buscar ajuda, e como me organizar também para entender como que eu ajudo outras mulheres que passam por essas coisas. Então, eu entrei em contato com um coletivo feminista na época de Florianópolis, eu morava em Santa Catarina, e esse coletivo me acolheu, me ouviu, falou que outras mulheres também já tinham passado por aquela situação na mesma delegacia que eu tinha denunciado o meu abuso, que eu tinha tentado denunciar o meu abuso, e que elas estariam ali para me fortalecer, até porque na época eu lembro que muitas pessoas se afastaram de mim, do meu meio, muitos amigos, muitos conhecidos, porque quando a gente sofre uma violência dessa, muitas pessoas não acreditam, se afastam, ouvem o lado do agressor, ouvem o lado do homem, acham que você está inventando, que você quer chamar atenção. Então, aquilo tudo foi tanta violência que foi me atravessando que eu fui me conectando cada vez mais com o movimento feminista e com um coletivo que estava me ajudando realmente a lidar com essa situação e não desistir da minha própria vida, porque naquele momento era isso que eu pensava, sabe? Em desistir da minha vida, porque eu não conseguiria nunca mais confiar em ninguém depois daquilo que eu tinha vivenciado. Então, foi um acolhimento tão grande que eu recebi, uma rede de apoio tão forte, que eu senti necessidade de me identificar como feminista e lutar junto com aquelas mulheres pelo movimento e pelos direitos das mulheres, principalmente para mudar o atendimento dentro daquela delegacia, para que mudassem os profissionais, para que tivesse uma profissionalização daquela galera, para que a legislação fosse mudada, para que a voz da vítima fosse escutada. Pensando, gente, que isso aconteceu em 2016, né? Então, ainda não tinha tido a modificação na legislação para que a voz da vítima fosse ouvida quando ela fosse denunciar. É recente, né? Se não me engano, foi 2021, 2022 que isso foi aprovado. Então, naquela época ainda realmente não tinha essa mudança na lei, que foi graças também à luta feminista, né, que a gente teve essa modificação, porque muitas mulheres e meninas vivenciam isso, não só mulheres e meninas, mas todas as pessoas que sofrem uma violência por parte dos homens, quando vão denunciar, sofrem essa nova violência dentro da delegacia. Então, para mim foi um momento que eu me conectei com o feminismo ali, eu comecei a tentar entender a nossa história de luta, da onde que saíram os nossos direitos, quais eram os nossos direitos, para que eu também pudesse passar para as outras mulheres, porque eu fiquei sabendo recentemente, conversando com uma investigadora criminal, que eu poderia ter até ido na corregedoria denunciar o policial que se recusou a fazer o boletim de ocorrência. Então, naquela época, eu também não tinha essa informação, as meninas do meu coletivo também não tinham essa informação, mas hoje eu tenho e eu passo para frente. Então, por isso que hoje que eu sou essa comunicadora e criadora de conteúdo sobre a história da mulher e direitos femininos, porque naquela época eu não tive acesso à informação. Aquela informação de saber qual que é o seu direito, aonde que você pode ir, o que que você pode fazer. Você pode ir atrás de uma advogada pro bono num coletivo feminista, você pode ter contato com uma psicóloga que não vai te cobrar pelo atendimento num coletivo feminista. Você pode ter uma rede de apoio de outras mulheres, caso você tenha filhos, num coletivo feminista. Então eu comecei a informar mulheres pelo meu perfil, a partir também dessa violência que eu sofri, porque eu senti a necessidade de gerar conhecimento para empoderar as mulheres, sabe? Porque eu acredito muito que conhecimento é poder, que a gente tem a possibilidade de empoderar as mulheres e trazer ferramentas de empoderamento quando a gente traz conhecimento para elas. Então, hoje mesmo eu até posso citar quantos vídeos que eu fiz explicando sobre abuso infantil, como que a criança pode identificar que está sofrendo abuso, como que a mãe pode identificar que o filho está sofrendo abuso, o pai, e depois receber relatos de vítimas de abuso falando:
Graças ao seu vídeo, eu sabia que eu estava sofrendo uma violência em casa. Graças ao seu vídeo, eu identifiquei que a minha filha estava sofrendo abuso em casa do padrasto. Graças, às vezes, às palestras que eu faço em escola pública, que eu faço palestra também em escola pública, universidade, eu vi alunas chorando durante a minha palestra, porque elas estavam identificando que o pai abusava delas e da mãe em casa. Que o pai batia na mãe, que aquilo era violência doméstica. Que o pai humilhava a mãe, que aquilo era violência psicológica, sabe? Então, eu sou muito a feminista que acredita muito na propagação do conhecimento para a libertação das mulheres. Eu acredito que quanto mais as mulheres tiverem acesso ao conhecimento, mais feministas elas vão se tornar e mais organizadas elas vão estar, elas vão lutar pelo direito delas. A minha história foi assim, foi a partir de uma violência que eu pensei em desistir da minha vida e o feminismo me trouxe luz de novo, sabe? Me trouxe vontade de viver, de continuar e também de trazer essa vontade para as outras mulheres, essa certeza que a gente tem a gente, sabe? Que somos nós por nós no final do dia, mas que a gente tem a gente. Então, basicamente, a minha história foi assim. Você falou isso no final, Carol, é exatamente isso que eu estava pensando, assim, né? O quanto somos nós por nós no fim, né? Você usou da sua dor e eu sinto muito por você ter passado por isso, mas você usou da sua dor como potência para outras mulheres, né? Isso é muito, muito forte, né? ai, Carol, eu sinto muito que você tenha passado por isso. É, E assim, não só pela primeira violência, pelo primeiro abuso, mas pela revitimização, por passar pela violência de novo. Enfim, acho que a gente sabe como é difícil fazer a denúncia e quantas mulheres não nem vão atrás de fazer a denúncia por medo de serem revitimizadas. E é um medo muito real, né? Tão real quanto o medo da gente sofrer algum abuso sexual e, ai, gente, Isso que quando nossa, a gente se descobre feminista e começa a estudar, a gente vai descobrindo que a gente passou por mais abusos do que a gente sabia. E isso é muito louco, porque você até falou, é o seu primeiro abuso. Eu fui descobrir depois de me tornar feminista que esse não foi meu primeiro abuso. Meu primeiro abuso foi quando eu tinha 5 anos de idade, na escolinha de outros colegas que me seguraram naqueles negócios de subir no balanço, sabe? Que você se prende, parece uma teia de aranha, assim. Eles me sim. prenderam, garotos de 5 anos, 5, 6, eu também tinha 5 anos, pra tentar me beijar, pra tentar passar a mão pelo meu corpo. E todos eram crianças, meninos, tentando me segurar. Então, eu só fui entender que isso foi uma violência hoje adulta, porque com 5 anos de idade eu não tinha acesso a essa informação e isso se apaga na nossa memória. E quando a gente vai estudando, né, como eu falei pra vocês, eu vou instruindo crianças também a como identificar abuso, os pais a como identificar as mulheres, você também vai começando a identificar o que você passou ao longo da vida. Você começa a falar, caraca, eu vivenciei isso quando era criança, eu passei por isso. Eu passei por isso, gente, pra vocês terem noção, na minha formatura do terceirão. Eu passei por uma violência sexual na minha formatura do terceirão. Na festa de formatura, os meninos estavam muito alcoolizados e eles estavam perseguindo as meninas da turma para tentar forçar um beijo nelas, ao ponto que um desses se juntou com um grupinho ao meu redor que estava sozinho indo pro banheiro para me prender pelo pescoço e tentar me forçar um beijo. Eu tive que cuspir no rosto dele para ele me soltar e anos depois que eu fui me tocar que aquilo foi uma violência. Ele tentou me assediar dentro da minha formatura, num momento extremamente importante para mim. E quando a gente vai analisando, todas as vezes a gente vai pensando, meu Deus, isso foi um abuso. Às vezes você termina um relacionamento e você descobre muito depois que aquele relacionamento foi extremamente abusivo, te gerou trocentos traumas, muitas red flags que você poderia ter identificado, mas jamais ia perceber, sabe? Que você só vai perceber depois. Então é muito doido, porque enquanto feminista a gente vai estudando e a gente vai descobrindo as violências e vai começando a dar nome às violências e identificá-las e percebendo que nós mulheres sofremos violências o tempo inteiro. É até difícil encontrar uma mulher que não tenha sofrido uma violência sequer por parte de um homem durante a sua vida. Um parente, um Não, é primo, impossível, um né? tio, um professor, ou às vezes até mesmo quando a gente não podia ir para a escola com shorts, com calça rasgada, porque os colegas iam ficar desatentos, ou os professores poderiam ficar desatentos. Quando a gente percebe isso, a gente se questiona, caraca, até isso, né?
Às vezes eu não podia usar nenhum short na escola, enquanto os meninos podiam até a cueca aparecer, né? Que deixa a calça caída até a cueca pode aparecer. E a gente não podia usar nem bermuda, calça rasgada, porque senão poderia atrapalhar e distrair os colegas meninos e os professores homens. E muitas meninas tinham que voltar para casa para trocar de roupa, para ir para a escola, porque senão ia distrair o professor, ia distrair o colega. E daí quando a gente vai percebendo isso, a gente vai somando e pensando, caraca, todas nós já passamos por algo. O meu processo com o feminismo, ele foi diferente, né? Mas eu tive essa mesma percepção que você está falando, assim. Eu não lembro de quando eu me descobri, né? Tipo, um episódio que me fez ser feminista. Mas eu acho que, pensando assim, né? Eu acho que a faculdade de jornalismo, ela foi muito importante para mim, justamente porque eu consegui ter mais noção social. Eu já tinha bastante por conta da minha família, mas eu já comecei a ter mais essa noção social mesmo, enfim, como que é a construção da sociedade e tal. Eu acho que a faculdade me trouxe isso. Mas quando eu fui descobrindo, beleza, sou feminista, e aí eu acho que é importante, eu tive essa consciência, para mim era importante falar que eu sou feminista, para que as pessoas entendam o que é ser feminista também, né? Porque eu acho que tem um estereótipo também. E aí eu vi muito essa questão de descobrir várias coisas que eu passei, porque se você perguntasse antes, eu nunca passei por nada. Mas hoje, infelizmente, tem várias coisas. Então, que antes não dava nome, né? Ou que também, eu acho que tem outra coisa além de não dar nome, a culpa é minha. A gente Exato. culpabilizar porque, bebi demais, né? Não devia ter feito tal coisa, por que que eu fui na casa do Sim. cara? Enfim. Então, o quanto o feminismo também é importante nesse lugar, né? Para a gente dar nome às coisas e entender os nossos limites também, né? Acho que a questão é tudo isso, né? Conforme a gente vai entendendo o que é feminismo, que a gente vai entendendo tudo que estava errado e que a gente vivenciou de errado, né? Para mim, assim, é meio confuso de como não tem um quando. Eu sei, assim, que desde nova, meus pais sempre falam que eu sempre fui de bater de frente e que se eu não gostava, eu falava, e eu questionava demais. E como eu venho, assim, família da minha mãe, totalmente formada por mulheres, família do meu pai, totalmente formada por homens. Eu tive uma educação super machista, só que ao mesmo tempo, e eu era bem machista também, só que ao mesmo tempo, eu sempre fui muito assim, eu não aceito que me tratem diferente porque eu sou mulher. Eu não aceito que falem que eu sou menos inteligente, que eu sou mais fraca, ou que tratem as minhas amigas dessa forma, que tratem mal, que façam alguma violência, porque a gente é mulher. Então, eu sempre fui batendo muito nessa tecla. Eu fui me dizendo feminista já desde o comecinho do colégio, só que não que eu me desse o trabalho de entender o que era realmente o feminismo e o que era, para mim era tipo mulheres direitos iguais. Uma coisa assim super bem superficial, mas o suficiente para eu já bater de frente, para eu bater boca e discutir com o homem e reclamar e tudo mais. Foi mais para a fase da faculdade mesmo, para o final da faculdade, acho que até que eu fui tendo acesso a mais informação, que eu fui ficando mais curiosa para entender realmente o que era o feminismo e de onde vinha o feminismo. E aí foi o mesmo processo de eu entender questões de violências, de situações constrangedoras que eu tinha passado e que, tipo, não foi uma brincadeira, foi uma violência, foi um constrangimento, foi um assédio de como a nossa falta de direitos realmente estava acontecendo na minha vida, estava me impactando na minha vida. Enfim, toda a questão do machismo nos pequenos atos foi realmente mais para o começo da fase adulta, que acho que é quando a gente começa também ter mais maturidade para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? À nossa volta. Adolescência, a gente é muito autocentrado. E a gente vai começando a questionar também o mundo depois quando a gente vai ficando adulto. A gente começa a formar o senso crítico e começa a perceber as coisas e questionar coisas que antes a gente nem imaginava que aquilo era uma violência, né? Até mesmo a Beth Friedan, em Mística Feminina, ela fala que existia um problema sem nome entre as mulheres. E ali ela vai dar o nome pro problema. Então é muito isso da gente... O feminismo, ele consegue conceituar muitos problemas que a grande maioria das mulheres vivencia.
né, da misoginia, que a gente não imaginava que existia um ódio à mulher, aversão à mulher tão estruturada, né, no sistema que a gente vive, o sexismo, né, essa divisão de papéis sociais de gênero, de homens e mulher, mulher faz isso, homem faz aquilo, o menino tem que ser educado dessa forma, a menina tem que ser educada dessa forma. Então a gente vai dando nomes para as coisas, as mulheres vão identificando, até mesmo a Lei Maria da Penha, eu gosto muito de citar isso, porque se não existisse essa lei, a gente não teria tipificado o que são os tipos de violência doméstica. Nós, mulheres, não teríamos informação de que existe violência sexual, moral, psicológica, patrimonial, além da física. Além da física, né? Porque quando você pensa em Maria da Penha, você pensa em mulheres que estão sofrendo violência física, mas muitas vezes são mulheres que estão sofrendo violência patrimonial, que o marido cuida de todo o dinheiro da casa, do dinheiro dela, não deixa ela trabalhar, não deixa ela ter cartão de crédito, não deixa ela ter conta bancária própria, e tudo que ela tem ele destrói. Ah, você tá gostando de maquiagem? Vou destruir suas maquiagens na sua frente. Você acabou de comprar coisa nova, roupa nova? Vou rasgar a sua roupa na sua frente. Às vezes ele não chega nem a tocar na mulher, mas ele rasga todas as roupas dela, ele destrói todas as coisas dela, ele difama ela para as outras pessoas. E dessa mulher acha que ela não vai conseguir denunciar pela Lei Maria da Penha, porque, não, é só violência doméstica, não, é só agressão física mesmo. Mas não, tem todos os tipos, e é muito importante a nossa luta, porque ela vai virando lei, vai virando projeto, vai virando política pública, vai virando casa de acolhimento, né, que é uma pauta muito forte do feminismo, a luta por casas de acolhimento, por redes de apoio, por ocupações. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou feminista, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou feminista, por toda a história do movimento, por toda a luta, por todas as conquistas e as reivindicações que a gente faz ainda hoje, né? Sim. Você E como foi para você quando você começou a se posicionar como feminista? Porque eu acho que, assim, infelizmente, hoje, parece que tá cada vez mais virando um tabu a gente falar que eu sou feminista, né? E é um dos motivos da gente ter trazido esse episódio para desmistificar, de falar, gente, calma, vamos com calma, não é, tá? Não é, é algo ótimo. Como que foi para você? Nossa, eu gosto muito de falar desse assunto porque eu desmitifico muito a questão da feminista, do estereótipo da feminista, né? Quando eu me identifiquei como feminista, o meu meio não ficou contra mim, nem nada do tipo, porque as pessoas já tinham um pensamento mais progressista, a galera da faculdade já tinha um pensamento mais aberto, os movimentos estudantis já eram muito fortes e tudo mais, então não foi um choque, assim, nem para minha família também foi um choque. Meus pais também eles não são de esquerda, né? Meu pai é de direita, bolsonarista, e a minha mãe já é falecida, mas ela também era é, de direita cirista. Então, eu tive essa construção familiar. Mas quando eu me identifiquei como feminista, e eu também falei a situação que eu tinha vivenciado, eles me deram total razão. Eles falaram, realmente faz muito sentido você entrar nesse movimento, se organizar com essas mulheres para não passarem pelo que você passou, para você conseguir acolher essas mulheres. Então, nesse sentido, meus pais foram muito compreensivos, e até hoje, assim, eu acredito que eles meu pai mesmo tem muita compreensão sobre isso. Minha mãe, antes de falecer, ela dizia que era um orgulho, né? Principalmente quando quando eu comecei a entrar na política, ela tinha muito orgulho também de ver como eu me movimentava e tudo mais. Então, para minha família foi muito tranquilo, para os meus amigos também, conhecidos, relacionamento também foi muito tranquilo. Mas é muito sobre esse estereótipo, né, que a feminista tem. E é engraçado que ele não surgiu agora. Eu adoro contar a parte da Sim. história, né, da onde que surge isso, porque desde quando as mulheres lutam pelos seus direitos, elas são difamadas. Elas são... É criado um estereótipo de uma mulher que as mulheres não querem se identificar, que elas vão repelir o movimento, vão se distanciar do movimento, porque elas não querem ser vistas como aquela mulher. E eu trago aqui o contexto histórico do início do sufrágio, que foi a primeira onda feminista, né, que as sufragistas estavam lutando por participação política, pelo direito de votar, de ser votada, e também por alguns direitos civis na Constituição, da mulher poder participar da Constituição. E já nessa época existia o antissufrágio, as antissufragistas, que eram mulheres monarquistas, que defendiam a monarquia, que defendiam a aristocracia, que eram contra a república, né? E também os homens antifeministas, antissufragistas, que já criavam cartões postais, isso tem na internet, vários cartões postais, de como as sufragistas eram representadas. Então, elas eram vistas como mulheres fracassadas, frustradas,
péssimas mães, péssimas esposas, que se as mulheres tivessem o direito ao voto, os homens seriam obrigados a ter o papel doméstico. Então, aquela divisão bem clássica do que é para a mulher e do que vai para o homem. E o espaço da mulher era sempre um espaço privado, né? A mulher deveria estar dentro de casa, cuidando dos filhos, do marido e servindo, sendo submissa, e não participando da vida pública e política, principalmente. Esse era o papel dos homens. Então, para eles evitarem que as mulheres se organizassem pelo seu direito ao voto, pelos seus direitos civis, eles tinham que difamar as sufragistas. Então, aí surge o termo sufragete, né, que era um termo pejorativo para chamar as sufragistas na época, e esses cartões postais mostravam as sufragistas como bebês chorões, literalmente imagens de bebês pedindo voto, imagens de sufragistas como péssimas mães. Então se cria uma semiótica, né? Como eu sou da publicidade, a gente fala muito da semiótica, se cria símbolos e signos de como é que é a feminista, como é que é a sufragista, né? Então se imagina uma imagem da sufragista, da feminista, que não condiz com a realidade, que é apenas um espantalho, que é realmente uma falácia do espantalho, é todo o estereótipo da feminista fracassada, frustrada, pai ausente, peluda, que odeia homem, que quer sair com os pés de fora, e vai se modelando essa imagem ao longo dos anos. Ela vai se adaptando e se modificando. Então, hoje o feminismo, ele é muito difamado ainda, mas ele não é de agora. Ele surge já lá na primeira onda, e simplesmente por querermos nossos direitos, eles criam estereótipos, criam símbolos para difamar o movimento, para difamar as feministas e fazer parecer que nós somos essas mulheres que eles dão de estereótipo pejorativo. Então, para a gente ainda é muito difícil trazer pessoas para o movimento feminista, fazer com que mulheres se identifiquem, porque quando elas pensam em feminismo, elas pensam num estereótipo caricato, um estereótipo extremamente caricato, que foi criado por antifeministas, por pessoas contrárias ao movimento e principalmente por masculinistas, homens que são contra o direito das mulheres e que acham que as mulheres são opressoras e os homens são oprimidos. Então se cria toda uma imagem da feminista muito caricata, que é difícil de desvincular o movimento feminista, porque o pensamento hegemônico, né, o pensamento dominante, é que nós somos mulheres fracassadas que odiamos homens. Raivosas, né? Raivosas, né? Agressivas, violentas. Tanto que quando eu vou em debates, em podcasts, sempre eu recebo feedback das pessoas na outra mesa falando: nossa, você é tão calma, tão paciente. Até um tempo atrás eu ainda estava namorando, eu ia com meu ex-namorado, eles falavam: nossa, você veio com um homem? Você com um homem? E eu, pois é, tô há 7 anos com esse cara, imagina só, acredita? Então, Feminista é uma também quebra de namora? estereótipos. Tipo, basicamente, você namora homens? Homem, Você né? se relaciona com homens, sabe? Então, tem todo um É. estereótipo que a gente tem que desmitificar, e isso atrapalha muito a nossa luta, porque é um duplo trabalho, né? Como eu combato muita desinformação do antifeminismo, da galera da extrema-direita, é um duplo trabalho você desmentir o que foi falado sobre o feminismo, sobre nós feministas, para você informar em seguida. Então, eu sou super defensora da educação feminista desde cedo, assim, nas escolas, para as crianças, dentro de casa, em todos os espaços, para que não haja essa brecha do antifeminismo ocupar a mente das pessoas e criar meio que uma neblina na frente desse senso crítico da pessoa se questionar: não, será que feminista é isso mesmo? Será que realmente feminista odeia homem? Ou ela só tá lutando por direitos? Será que a feminista acha que todos os homens são perigosos? Ou aqueles que abusam, que violentam, que agridem? Porque muitas pessoas acham que nós odiamos homens, né? E eu acho muito importante bater nesse ponto, porque para nós, principalmente eu que sou feminista marxista, eu tenho um entendimento que o feminismo vai além da questão de gênero, vai também na questão de classe, na questão de raça. Então, eu entendo que as opressões que nós vivemos dentro dessa estrutura capitalista que nós vivemos, homens também podem sofrer algumas opressões, inclusive de outros homens, sabe? Principalmente homens negros, racializados, indígenas, pobres. Eles podem sofrer também opressões de outros homens ricos, poderosos, brancos.
Então, é uma questão de se entender também aonde que o homem também entra nessa luta, porque mesmo que o movimento feminista seja para mulheres, é muito importante que a gente entenda que os homens também são aliados, porque são eles que violentam. Então, se eles que fazem parte dessa estrutura, que é uma estrutura machista, sexista e misógina, eles também precisam romper com esse pacto dos homens. Assim como nós, que somos mulheres brancas, precisamos romper com o pacto da branquitude para se aliar ao movimento negro, para lutar contra o racismo que nós, mulheres brancas, não vivenciamos, mas mulheres negras vivenciam. É importante a gente entender isso também no movimento feminista, que a participação dos homens no movimento feminista também é como aliado, não como protagonista, até porque nós não somos protagonistas do movimento negro, jamais, mas o homem também não é protagonista do movimento feminista, mas ele pode ser aliado, ele pode ser pró-feminista, ele pode dialogar com outro homem sobre violência. Então, por exemplo, um cara tá com uma namorada, perguntar às vezes, e aí, como é que tá teu relacionamento? Como é que você tá tratando sua namorada? Tá tudo certo? Tá tendo alguma discussão, alguma coisa? Ou observar numa festa, tem um cara levando uma menina bêbada pro carro? Não, eu vou parar, vou perguntar se tá tudo bem. Porque eu vejo que os homens não se veem como agentes também nesse movimento, sabe? Até Acho que porque... para eles, quando eles são aliados, ainda é um passo muito difícil quebrar o pacto da masculinidade. Não, eu não vou. Eu Total. sou super a favor, eu entendo, machismo, nananã. Mas se eu precisar corrigir um brother meu porque falou uma coisa muito babaca, eu vou ficar quieto. Romper os privilégios, né? A Romper os gente privilégios. precisa muito romper esses privilégios, e os homens, por eles serem a parte dominante dessa estrutura, é importante também que eles se questionem, que eles estudem também o feminismo, que eles entendam a história de luta das mulheres e onde que eles podem entrar nesse meio. Porque, por exemplo, quando as mulheres não podiam ter participação política, quem que ia ajudar as mulheres dentro da política a ajudá-las a ter os seus direitos? Porque elas não iam poder se conceder os direitos se elas não estavam dentro da política. Então, elas precisavam de aliados, deputados aliados, governadores aliados. No Brasil, por exemplo, as sufragistas brasileiras, Berta Lutz, quando ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ela foi atrás de muitos deputados da época que já estavam eleitos para falar sobre o sufrágio, para falar da luta das mulheres e o que ela gostaria que fosse feito. Então ela foi até mesmo para o Rio Grande do Norte conversar com o governador Juvenal Lamartine de Faria para falar, nós estamos lutando pelo Dia das Mulheres, se você conseguir aqui, talvez a gente já consiga movimentar alguma coisa. E dito e feito, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter o direito ao voto concedido para as mulheres, por parte do governador Juvenal Lamartine de Faria, que era próximo das sufragistas e que conversou com as sufragistas. E foi aí que a gente teve a primeira mulher prefeita do Brasil e da América Latina, né? Que foi a Alzira Soriano, em 1928, em Lages. Então, imagina, a gente precisa realmente desses aliados, porque eles fazem parte da estrutura. Se eles fazem parte da estrutura, eles podem mudar a estrutura. Então, a gente também tem que ter esse entendimento que as feministas não odeiam homens. A gente odeia abusador, estuprador, pedófilo, agressor de mulher, feminicida. A gente odeia esses caras. Esses caras a gente quer que tenha muitas leis para punir, para ressocializar, para fazer assistência, para reeducar. Mas a gente precisa dos aliados. A gente precisa dos homens aliados com esse entendimento, com essa consciência, com esse senso crítico de que se eles são parte dessa estrutura que nos violenta, eles podem romper com essa estrutura também. Então, ser aliada está muito nesse lado. Inclusive, tem até um podcast que eu participei, que foi do Thiago Santinelli, que a gente conversa exatamente sobre isso. Como que os homens podem participar do feminismo? Qual que é o papel dos homens? O que eles podem fazer? Porque as pessoas pensam que a gente simplesmente quer repelir eles, que a gente odeia eles, que a gente não quer eles perto da gente. Mas pelo contrário. A gente precisa dessas pessoas também, porque elas fazem parte da estrutura. A gente vive o patriarcado. Então, se eles não romperem com isso, não há como ter uma grande mudança, porque são eles que estão dominando a estrutura. Então, eles também precisam se questionar e romper com esse pacto ali dentro. Assim como nós temos que romper com o pacto da branquitude, eles precisam romper com o pacto da masculinidade. Né? E isso tem acontecido cada vez com mais frequência. No meu perfil mesmo, eu vejo muitos homens vindo me perguntar: Carol, como que eu começo a estudar? Carol, como que eu posso educar a minha filha sem ser machista? Né? Como que eu posso fazer uma educação feminista dentro de casa, uma educação positiva também?
Como que eu posso tratar melhor minha esposa? Como é que eu sei que eu tô sendo abusivo? Como é que eu posso ir atrás de informação? Eu acho isso tão importante, tipo, os homens começarem a ter esse questionamento, sabe? De falar, caraca, eu posso mudar pelo menos eu, sabe? Mudar pelo menos o indivíduo. E se eles não têm esse poder tão forte de se organizar para mudar a estrutura como a gente gostaria, que eles comecem também a mudar um pouco eles. Porque o meio que eles vivem já vai começar a mudar. A mãe vai ser tratada diferente, a esposa vai ser tratada diferente, a filha vai ser educada diferente. Então, as mulheres ao redor dele vão ser tratadas diferente, no geral. E eu acho isso muito importante, porque eles não se veem também agentes de mudança. E é importante eles se verem como agentes de mudança, porque eles também podem ser agentes de violência. Então, na minha visão, homens são importantes como pró-feministas e aliados no movimento. Eu acho que acho que a gente tem esse problema como sociedade, né? Quando a gente pensa em movimento, seja qual for a coisa, a gente pensa em coisas muito grandes, né? Claro que é importante você participar de um coletivo, de um movimento, se você puder, né? Se você estiver disposta a isso também. Mas o quanto você falar que você é feminista, o quanto você falar sobre esse tipo de assunto, que não necessariamente é feminismo, mas é falar sobre violência, que é, né? Você está falando sobre feminismo, mas não está lá com a palavra feminismo. Eu acho que tem isso também. Uma vez eu participei de um evento que era só de mulheres, né? E aí eu acho que era a editora da revista Asmina. Ela falou que uma coisa que elas faziam na matéria era não colocar no headline nem no título a palavra feminismo. Porque quando tinha a palavra, a leitura caía drasticamente. Mas estava falando sobre feminismo, né? Falavam sobre assuntos relacionados a isso. Mas assim, então, o quanto é importante a gente falar, né? Eu sempre falo muito isso, assim, de quanto é importante a gente falar, eu sou feminista, de você se apropriar desse lugar, porque, como você falou, né? Olha como esse movimento foi importante e é importante, né? Para conquista de direitos, para as pessoas saberem como é uma feminista, que não é só o estereótipo, né? Mas assim, o quanto é importante estar nesse lugar, né? E assim, eu acho que é muito importante todo mundo, né, todo o trabalho para quebrar esse tabu e essa imagem do feminismo, porque eu acho que até estava conversando com a Cal outro dia, que a gente vê hoje em dia com essa questão, né, da conscientização dos papéis de gênero, a gente vê muitas mulheres, que bom, que né, a gente até viu esses dias o discurso, né, uma mulher falando, eu não sou feminista, mas eu percebo que na minha casa meu marido não faz nada, quem faz tudo sou eu e isso tá errado. E assim, vem muito, tá vindo muito essa fala de eu não sou feminista, mas, e aí começa a descrever uma série de coisas que fala, meu amor, você Isso é feminismo. é isso, você e tá tudo bem. A gente vê muito, né, de todos esses, tudo isso que você já trouxe, né, Carol? Feminista não usa maquiagem, salto alto, decote, maquiagem, perfume, não pode ser dona de casa, tipo, não, gente. É, Cartilha, né? Como se a gente tivesse uma cartilha a seguir do uma feminismo. cartilha, a gente parte do princípio de que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que seja nossa vontade. Você quer casar, ser mãe de 5 e dona de casa? Cara, vai ser feliz, lute pelos teus direitos, mas é muito além disso, sabe? De um jeito de se vestir e um jeito de falar e de se portar. É exatamente entender o que que tá errado e o que que prejudica, mas ainda sendo bem superficial, né? O que que te prejudica só porque você é mulher, sabe? Exato. Tá tudo certo. E aí, pegando, né, esse gancho, Carol, vamos começar a entrar, então, para a gente falar, tá, falamos um pouco sobre o que não é, vamos quebrar um pouco esse clichê do que é feminista, mas quais são os fundamentos do feminismo? Qual que é a base? Então, o movimento em si, o movimento feminista, ele é um movimento social que luta pelos direitos das mulheres, pelas suas reivindicações e pautas, e isso depende muito do ano, da época, do local, do país, da região, porque o movimento feminista ele é um movimento muito dinâmico e que se modifica ao longo da história. Então, antes eu falei para vocês, lá na primeira onda, as mulheres estavam lutando por direito ao voto, por direito básico de poder ter um direito civil e das mulheres estarem na Constituição, de poder votar e ser votado, de participar da política. Mas não só isso, já existiam mulheres negras que estavam lutando pela sua liberdade, pela alforria.
literalmente lutando para poder ser considerada uma pessoa e não uma mulher escravizada, sabe? Então, isso foi se adaptando ao longo da história. E na segunda onda do feminismo, nós lutamos por direitos sexuais e reprodutivos, pelo direito ao acesso a um posto de saúde, ao anticoncepcional, que foi uma conquista feminista de segunda onda, aos métodos contraceptivos, ao planejamento familiar e a outros direitos reprodutivos, até mesmo a questão do aborto legal e seguro, né, que entra na questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Na terceira onda já foi entrando mais reivindicações, então vai entrando a interseccionalidade, vai trazendo reivindicações de mulheres indígenas, mulheres lésbicas, mulheres trans, homens trans, trazendo outras questões que até a primeira e segunda onda ainda não era visto, porque é como se fosse um passinho de cada vez, você vai subindo um degrau após o outro, sabe? E hoje em dia as pesquisadoras já falam que nós estamos na quarta onda, né? Que nós já estamos na fase do cyberativismo, da militância, principalmente nas redes, dessa comunicação nas redes. E hoje a nossa luta está muito pautada na luta por direitos sexuais e reprodutivos, mas também pelos direitos legais serem colocados na prática. Como, por exemplo, a gente estava falando da Lei Maria da Penha. A gente tem na Lei Maria da Penha a medida protetiva, mas ainda existem muitas mulheres que são assassinadas mesmo com medida protetiva na bolsa. Então, da mesma maneira, a gente ainda, mesmo que tenha algumas coisas consolidadas na legislação, as nossas lutas, elas vão se adaptando e cada vez pressionando mais aquilo na prática. Então, vai evoluindo e agora, por exemplo, como a gente falou, 2022 foi quando eles finalmente começaram a ouvir a voz da vítima. O relato da vítima na delegacia começou a ser ouvido antes das provas, de todas as coisas. Então, ao longo dos anos, das décadas mesmo, o movimento feminista vai mudando seus fundamentos, vai mudando seus manifestos, as organizações vão mudando. Hoje, por exemplo, o movimento Olga Benário, que é um coletivo feminista marxista aqui de São Paulo, luta por ocupações para as mulheres, por casas de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica poderem levar seus filhos, evitar uma tentativa de feminicídio. Então, você vai percebendo que vai mudando. Se você for para Índia, por exemplo, você vai encontrar mulheres vestidas com roupa rosa, com paus na mão, indo atrás de homens que batem nas suas esposas, que é o Gulab Gandhi, né? Que eu tenho até vídeo no meu canal sobre as indianas que saem literalmente com pau na mão, de madeira, para bater em homem que está agredindo, está estuprando, está abusando. E daí você percebe como muda, né? Aqui no Brasil a gente já não vê isso, a gente já vê outra coisa, a gente está vendo legislação, vendo questão de punição, mudança de código penal, casas de acolhimento. Já lá elas estão vendo outra questão. Mesma coisa, quando a gente teve a ascensão do Talibã no Afeganistão, a gente viu as mulheres, as feministas islâmicas, reivindicando pela volta dos seus direitos, para que elas não perdessem os seus direitos com a ascensão do Talibã. Então elas estavam podendo estudar, estavam podendo trabalhar, sair de casa sem a presença de um marido. E daí essas feministas islâmicas estavam literalmente lutando pelo seu direito de poder existir dentro daquela sociedade, de não perder os seus direitos que elas conquistaram depois de 20 anos de luta, né? Então, quando a gente vai analisando o que é o feminismo, ele é um movimento muito grande, é um movimento muito dinâmico, muito variado, com muitas linhas de pensamento, com muitas culturas que têm que ser também analisadas. Então, o feminismo no Brasil vai ser uma coisa, e até mesmo o feminismo de São Paulo vai ser diferente do feminismo do Rio de Janeiro, que vai ser diferente do feminismo de Santa Catarina, vai ser diferente totalmente do feminismo de Roraima, da galera... Exato, vai mudar completamente. Por exemplo, no Amazonas elas têm muitas reivindicações de que mulheres indígenas são abusadas pelos garimpeiros. Então elas estão lutando por demarcação de terras para que os garimpeiros não invadam as terras delas e abusem das meninas. Embebedem elas, dopem elas, porque isso aconteceu muito recentemente, principalmente com o caso do Yanomami, e com essas lutas para acabar com a homologação de território indígena, demarcação de terra, as feministas indígenas estão lutando pelo básico, pelo seu direito à terra, por onde ter as suas comunidades indígenas, as suas aldeias, para as meninas ficarem seguras. Então, quando você começa a ver isso, você vai pensando, caraca, realmente, o feminismo vai ser diferente na cidade, vai ser diferente no meio rural. A menina do meio rural feminista vai estar lutando contra o casamento infantil no meio rural, que ela vai estar vendo meninas de 13, 14 anos casando com homens de 50, porque no meio rural isso é muito comum de acontecer.
lutando por educação sexual para essas meninas, métodos contraceptivos, planejamento familiar. Daí você vai numa periferia do Rio de Janeiro, numa favela, você vai conversar com uma feminista negra, ela tá literalmente lutando para que os filhos das mulheres negras não sejam assassinados pela polícia quando a polícia sobe para fazer intervenção militar. E daí você vai vendo que tudo isso é feminismo. Tudo isso que eu estou citando agora para vocês são pautas e fundamentos do feminismo que vão mudando e se atualizando dependendo daquilo que está acontecendo na cidade. Por exemplo, Marielle Você estava Franco. Você falando, pensa, né? Marielle é sim, uma luta total contra as milícias, né? As milícias cariocas que afetam as mulheres, que são a base da estrutura dentro das periferias cariocas. E ela tá ali, lutando até ser assassinada, de tanto lutar. Como isso já aconteceu também muitas vezes ao longo da história do Brasil. Outra que eu gosto de citar, além da Marielle Franco, é a Margarida Alves, que ficou muito conhecida pela luta das mulheres trabalhadoras e do campo, né? Ela lutava contra os latifundiários e ela foi assassinada brutalmente por um latifundiário. E graças à existência dela e à luta dela e à resistência que ela tinha, nasce a Marcha das Margaridas, a maior marcha que nós temos no Brasil e que acontece a cada 4 anos em Brasília e junta diversas camponesas, marisqueiras, pescadoras, mulheres das mais variadas áreas, dos campos, das águas e das florestas, para lutar pelos seus direitos, para pegar um microfone e falar: a gente está reivindicando por isso, a gente quer a reforma agrária, a gente quer demarcação de território, a gente quer isso e aquilo, a gente quer comida de qualidade, a gente quer soberania alimentar. E daí você vai vendo tudo isso e vai falando: caraca, olha quanta pauta que o feminismo tem. E nenhuma delas envolve odiar homem. Olha só, nenhuma delas... Nenhuma delas, gente. Nenhuma. Se você for observar tudo que eu falei agora, nada envolve odiar homem. Tudo envolve sobre as mulheres estarem lutando pelos seus direitos e os né? seus. É tão central que é tudo sobre eles, né? Gente, não. Gente, não. É aquele negócio meio falocêntrico, assim. Os homens são meio falocêntricos. Eles acham que até o movimento feminista é sobre eles. O movimento de mulheres é sobre eles. Lutando pelos seus direitos é sobre eles. Eles acham que se a gente lutar pelos nossos direitos, eles vão perder direitos, como se fosse um pedaço de pizza, sabe? Como se os direitos fossem uma pizza gigante que a Carol agora tem o seu direito de votar, então o Cleiton vai perder seu direito de votar. Não é assim, né, gente? E assim, dá para entender, entre 1000 aspas, os homens ficarem incomodados com as mulheres e os direitos das mulheres, eles não vão perder direitos, eles vão perder privilégios e confortos. Exato. É óbvio que vai ficar incomodado, porque antes a minha mãe fazia tudo para mim em casa, eu casei, quem fazia tudo era minha esposa. Agora ela quer que eu lave a louça, agora ela quer que eu faça o básico, porque eu também sujo e convivo nessa casa. Agora eu não posso mais falar o que eu penso sobre o corpo das minhas colegas de trabalho. É aquele Agora eu não negócio, posso sabe? mais ser um ser humano babaca. Eu já Já conversei, inclusive, com um cara sobre isso, que ele falou: eu não gostava do feminismo até começar a estudar pelo seu perfil, porque eu achava que vocês eram muito mimizentas, vitimistas, que vocês reclamavam de tudo, que não podia mais elogiar, que já era sério. Eu falei assim: não, calma aí. A gente reivindica pelos nossos direitos para que a gente não sofra violências. Não tem nada a ver com elogio, com cantada, com isso e aquilo. Vocês, homens, às vezes são contra o movimento porque vocês acham que a gente está querendo castrar a liberdade de vocês, mas não, a gente está querendo acabar com as violências, que é diferente. Por exemplo, você pode dar uma cantada numa mulher, uma flertada, desde que haja consentimento. Agora, você chegar num ônibus e começar a se masturbar ou se esfregar na mulher, até, tipo, fazer algo com ela ali, você ficar na frente de uma escola, se masturbando dentro de um carro, para as crianças que passam ali na frente, ficar chamando as meninas para dentro do carro, você não pode mais matar a sua mulher e alegar a legítima defesa da honra, como podia no passado, você não pode mais simplesmente atear óleo ácido na sua namorada, porque agora é crime. Você não pode simplesmente compartilhar fotos íntimas dela que você tirou enquanto estavam juntos, porque isso é pornografia de vingança. Você não pode compartilhar, inclusive, vídeos com ela. Você não pode... como é que se diz? Você também não pode espancar a sua esposa mais, né? Você não pode mais abusar moralmente, psicologicamente. Você não pode... Tantas coisas que eles começam a perceber que eles vão pensar: meu Deus, estou perdendo a minha liberdade. Não! Você só não pode violentar uma pessoa, você só não pode cometer crimes. Eu entendo, assim, gente, não tô passando pano de jeito nenhum, né? Mas, enfim, eu lembro uma fala, eu tenho um tio que ele é professor universitário, e ele comentou uma vez, há uns 10 anos atrás, né? Faz bastante tempo que
Eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas foi alguma coisa assim que para ele estava muito difícil interagir, se relacionar com os alunos, principalmente com as alunas, porque aí ele tinha medo de fazer alguma coisa e ser interpretado como assédio, porque agora tudo era assédio. E eu fui conversando um pouco com ele, assim, mas eu lembro que eu fiquei um pouco sem reação, pensando assim, tudo é assédio? Assim, talvez É não que, seja interessante é que é legal eu de não se sei se ele questionar, fazia tipo, isso, né? Mas talvez não seja interessante você abraçar a sua aluna. Tudo o ou que ficar você fazendo não fizer com o seu massagem, né? Chegar aluno na rua e ficar homem, fazendo massagem, perguntando se ela tá precisando de um ponto extra, se ela quer sair depois da faculdade, né? Tipo, essa sabe? intimidade. Aquele falar mais açucarado, falar, nossa, como você tá bonita. Eu falei pra ele, falei assim, o que você não faria com um aluno homem, considerando que meu tio é heterossexual, se o cara for homossexual, ele também não faz. Tudo o que você não faria com seu aluno homem, não faça com a aluna mulher, e tá tudo certo. Você vai ver, não vai ter esse problema. A gente ainda pega muito nessa coisa de, ai, mas e se eu só fizer um comentário sem querer, um comentário machista, seja de assédio, mas sem querer, vão acabar com a minha carreira, vão me jogar pro Honestamente, não limbo. vão, né? Honestamente, Gente, não vão, porque eles são extremamente gostaria que fosse privilegiados possível, dentro mas dessa infelizmente não estrutura. vai. É, Eles ficam com tanto medo de algo que nunca vai acontecer com eles. Ah, eu vou perder meu emprego porque eu assediei uma não aluna. Não, vai. você não vai. Tem mais chances de uma professora mulher perder o emprego dela porque ela falou de feminismo dentro de sala de aula do que você, que assediou uma aluna, perder seu emprego. A não ser E que isso essa aluna faça um movimento digital tão grande que essa história vai parar no jornal, você que ele não vai ser vai. suspenso. Ele vai ser suspenso por um tempo e É, remanejado para outra escola. É isso que vai sabe, acontecer com gente? ele. Porque essa é a grande realidade. Quando a gente vive no patriarcado, esses caras ficam pensando: ah, mas eles vão me denunciar. E eu que fui denunciar um estupro e não consegui. A sua aluna que foi assediada por você vai ser ouvida ou você vai ser ouvido por você ser o professor? Por você ter o poder? Por você ter realmente a posição dentro da sociedade que as pessoas escutam você antes de escutar a mulher, sabe? Eu lembro do caso do Robinho mesmo, antes de viralizar os áudios dele, as pessoas falando: ah, não, mas Robinho jamais faria isso. Olha, um homem idôneo, com uma índole dessa, sabe? Não, jamais. E daí, quando viralizou os áudios falando: nossa, eu jamais imaginaria. Mas não, não é estupro. Ele só colocou o pênis na boca dela, sabe? Então, assim, até mesmo quando os homens fazem essas coisas, a sociedade não tá nem aí. Foi praticamente um milagre o Daniel Alves ser preso, mas depois pagarem a fiança dele, Ai, gente. sabe? Quem, né? Quem? Pra você Vamos ver, nem né? Como já falar o diria a nome. como já dizia a blogueirinha, um livramento. Ai, eu amo. Gente, esse vídeo está salvo no meu coração. Ele é atemporal, Ele é um livramento. atemporal. Maravilhoso, gente. Maravilhoso demais. Nossa, ele é tão Mas gostoso. Ele aparece pela minha timeline, assim, de repente eu fico um pouco mais bem-humorada, porque é uma risada tão gostosa, gente. Uma risada tão gostosa, tão do fundo da e dá alma. pra sentir o livramento da Bruna, né? Mas Nossa! é isso. Pra vocês verem como os Ai, homens são poderosos. O Neymar, ele não perde a imagem dele, a pompa dele, mesmo ele tendo pago a fiança do estuprador, mesmo supostamente ele tendo feito uma agressão com uma mulher no passado, que a mídia toda falou que não foi e tudo mais, foi o caso da Nájila, apenas porque ele era o Neymar, o menino Ney, sabe? Agora há pouco tava menina tretando com a de. Luana Piovani, chamando ela de velha, dizendo que eles têm o quê? 10, 15 anos de diferença? Dizendo que ela não tem idade pra essas coisas? E ele tem idade pra pagar coisa pra estuprador? Não tem, né? Pois então. Mas é isso, os homens, eles ficam pensando que, ai, mas agora tudo é assédio, eu vou ser preso. Não vai, não vai. Grande chance que Pra não, porque quem vai começar, atender a não. gente na delegacia vai ser um homem. Ele vai dizer que não foi nem tudo isso. Como E tipo, acontece ai, na tá grande. bom, vão te encher o saco. Assim, Pode ser que aconteça um motim na escola? Pode ser. Mas pode ser também que a aluna que for fazer isso seja vai se humilhada fuder. pelos colegas. Da galera toda duvidar e falar: não, mas o professor ele é muito gente boa. Ele é amigo da galera. Ele jamais faria isso com você. E isso é o que mais acontece. Os professores que são mais amigos da galera são os que mais têm denúncia de assédio sexual. São os que Nunca mais abraçam a confio. aluna, que Nunca dão massagem à confio. aluna, que ficam chamando para tomar cafezinho, para sair depois, que aproveita. Gente, eu tive um professor
contar para vocês que na época do ensino médio, ele casou com uma aluna do primeiro ano. Pra vocês terem noção. Não acontece nada com o homem. Nada. O cara acho que tinha quase seus 30 anos, ele casou com uma aluna do primeiro ano, que tinha 16. Pra vocês terem noção, gente. Então, assim, É o caso Mari vai Ferrer, acontecer né? algo com o homem. Não vai. O caso Mari Ferrer. Caso Mari Ferrer, que inclusive o advogado do André Camargo Aranha é o mesmo advogado daquela deputada antifeminista. Então tá todo mundo aqui, né? Vai denunciar? Pois é. Tem advogado que vai defender o estuprador até o fim. Sim. Tá. Ai, gente. Você falou que atualmente a gente está falando muito mais sobre interseccionalidade, né? Fala pra gente um pouquinho o que seria isso. Então, a interseccionalidade foi um termo cunhado pela Kimberly Crenshaw alguns anos atrás e foi trazido para o Brasil, traduzido pela Carla Cotirene, que tem um livro no Feminismos Plurais. Em resumo, a interseccionalidade é a intersecção de opressões, que surge primeiramente a partir de mulheres negras. Então, por isso que eu citei a Kimberly Crenshaw e a Carla Cotirene, porque são essas mulheres que vão sentir primeiramente essas intersecções atravessando-as. Então, quais são essas intersecções que entram na interseccionalidade? São as intersecções de classe, de raça, orientação sexual, nacionalidade. Tudo isso vai criar uma intersecção além da questão de gênero, porque muitas de nós achamos que a opressão apenas está atrelada à nossa questão de gênero. Mas não, às vezes também está atrelada à questão de raça, que mulheres negras vão sofrer violências que mulheres brancas não sofrem por conta do racismo. Isso a gente consegue, inclusive, naquele discurso muito famoso da Sojourner Truth, que é Eu Não Sou Uma Mulher, que inclusive foi traduzido para o livro da Bell Hooks, e Eu Não Sou Uma Mulher, esse discurso, que ela literalmente pontua a interseccionalidade nesse discurso. Porque os homens estavam falando, mas nós vamos deixar as mulheres votar? As mulheres são frágeis, fracas. A gente tem que abrir a porta para elas, a gente tem que ajudar elas a subir no cavalo, a gente tem que ajudar elas a fazer as coisas, porque elas são frágeis, elas são, né, como já diria Simone de Beauvoir, elas são o segundo sexo. E a Sojourner Truth, que era uma mulher negra, recém-liberta da escravidão, vem num discurso potente falar como assim as mulheres são frágeis? Eu tenho mais força para levantar uma charrete, para cortar um campo de algodão do que vocês, homens. Um homem nunca abriu a porta para mim. Um homem nunca me ajudou a subir num cavalo. Um homem nunca me tratou de maneira frágil. Eu, enquanto mulher negra, nunca fui tratada como uma mulher. E eu não sou uma mulher? Então aí entra já um discurso muito forte que bate de frente nessa questão da intersecção das opressões. Como as mulheres negras sofrem uma violência a mais do que as mulheres brancas. Porque enquanto nós, mulheres brancas, somos vistas como frágeis, temos que ser dóceis, temos que ser tratadas como um sexo frágil, né? As mulheres negras sofrem violências agressivas, são tratadas de maneira animalesca, como se elas não fossem mulheres. Então a gente vê isso ao longo da história. A escravidão das mulheres negras foi extremamente violenta. Mulheres negras foram trazidas para o Brasil para gerar escravizados. Elas eram abusadas sexualmente para gerar escravizados. Então, enquanto mulheres brancas estavam escravizando-as, enquanto as sinhás estavam dentro da Casa Branca, sendo provavelmente oprimidas pela sua questão de gênero, mas elas não eram oprimidas pela sua questão de raça e nem de classe. Enquanto as mulheres negras eram suas amas de leite, eram as suas mulheres escravizadas para gerar mais trabalhadores para as plantações. E aí entra a intersecção, que é a interseccionalidade mesmo, que vem pautado pelas mulheres negras. Há muito tempo são elas que pautam a interseccionalidade de falar, não é só questão de gênero. Vocês, mulheres brancas, não são coitadinhas. Nós também sofremos muito. E são violências que vocês nunca vão imaginar. Imagina uma mulher negra na época de 1820. Eu gosto muito de citar, por exemplo, a Aqualtune, que foi uma princesa congolesa que foi trazida para o Brasil e que tem vídeo lá no Mulheres na História, que ela foi uma princesa trazida em navio negreiro para o Brasil para ser usada como uma escravizada de reprodução. Era uma princesa que ia ser usada para gerar escravizados. Ela seria estuprada constantemente para gerar mão de obra para os fazendeiros. Então veja a interseccionalidade aí.
Enquanto as mulheres brancas, nessa época de 1827, 1879, estavam lutando pelo direito à educação, que as mulheres brancas estavam querendo acesso ao ensino básico e à faculdade, as mulheres negras estavam sendo estupradas para gerar escravizados. É aí que entra a interseccionalidade. É aí que a gente percebe como nossas lutas, elas se interseccionam. Como ao mesmo tempo a gente vai estar lutando por uma coisa, as mulheres negras vão estar lutando por outras questões que fazem total relação com o racismo que elas sofrem perante a sociedade, e essa intersecção tem que ser importante dentro do movimento feminista. Mas ele só foi realmente entendido, cunhado e começado a levar na prática depois da terceira onda. Na primeira onda, a gente até chegou a ver feministas do sul dos Estados Unidos, vocês devem lembrar da questão da guerra, da secessão, Guerra né, Civil, que o norte era a favor da abolição da escravatura e o sul era contra a abolição da escravatura e manter a mão de obra escravizada. E nessa época já existia o sufrágio feminino nos Estados Unidos. Então, as mulheres brancas sufragistas do sul, como Alice Paul, pediram para as mulheres negras irem para trás da manifestação. E diziam até que elas não deviam nem participar, para vocês terem noção. Então, é importante a interseccionalidade dentro do movimento feminista para que a gente não veja apenas a luta a partir da nossa ótica enquanto mulheres brancas. Como achar que a luta ela é universal. Gosto muito de utilizar esse termo porque acham que a nossa luta é universal, como se todas nós tivéssemos as mesmas pautas, as mesmas reivindicações e sofrêssemos as mesmas opressões. Como se a gente fosse atravessada pelas mesmas violências. Mas não. A violência que eu sou atravessada é muito diferente da violência que uma mulher negra sofre. A solidão da mulher negra, o como elas são hipersexualizadas, enquanto muitas de nós, mulheres brancas, às vezes estamos lutando para termos mais liberdade sexual, tem mulheres negras que estão reivindicando para não serem tão hipersexualizadas, para não serem vistas de uma maneira animalesca, sabe? Para não ter essa visão de que pode-se fazer tudo com a mulher negra, como era feito na escravidão, sabe? Que o corpo da mulher negra era público. Então, a mulher branca também tem essas questões, e é aí que a gente vai percebendo a interseccionalidade de raça, de classe. Quando a gente vai falar, por exemplo, com mulheres ricas sobre feminismo, mulheres brancas, ricas, é um feminismo super liberal. É um feminismo de quem quer dominar o mundo, quer ter o mesmo poder, a mesma dominação que os homens, que quer estar no topo, que quer ser CEO, que quer ser girl boss, que quer isso, que quer aquilo, sabe? Daí você vai dialogar com uma mulher feminista periférica, é outra pauta completamente diferente. Ela está lutando por direito trabalhista, por redução da jornada de trabalho, por aumento da licença maternidade. São outras pautas completamente diferentes. Daí entra a questão de classe, que daí é a intersecção de classe. E é importante a gente entender esse conceito para também a gente abraçar essas lutas como se fossem nossas também. A luta das mulheres negras também é das mulheres brancas, a luta das mulheres trans também é das mulheres cisgêneras, a luta das mulheres lésbicas também é a luta das mulheres hétero, e por aí vai. São nossas lutas também, principalmente lutas de mulheres PCD também. A luta de mulheres PCD também é a nossa luta. A gente também tem que entender como uma mulher com deficiência auditiva vai denunciar uma violência, como que ela vai chegar numa delegacia, como que ela vai ser tratada nesse lugar, como a mulher que tem deficiência visual vai conseguir identificar a violência que ela está sofrendo, porque eu já vivenciei isso, de atender uma mulher que ela não conseguia, ela tinha deficiência na fala e na escuta, e ela me perguntou, como que eu vou denunciar na delegacia que eu sofro violência do meu marido, se eu não consigo falar e nem escutar? Como que alguém vai me tratar lá dentro? Daí entra uma intersecção que a gente às vezes nem pensa. Como que a mulher com deficiência luta pelas suas violências que ela sofre? Então é por isso que é importante a gente ter essa intersecção no movimento feminista e ter essa interseccionalidade para a gente acolher essas lutas, estar ao lado delas e entender também a partir do prisma delas, de como é que elas enxergam a realidade, além da nossa realidade. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual, de classe média. A minha luta vai ser muito diferente de outras mulheres, mas isso não quer dizer que eu não posso lutar junto com elas.
que a luta delas não é minha, que quando eu tiver condições eu não vou poder lutar junto com elas pelo que elas estão reivindicando, amplificar a voz delas nesses momentos. Então é isso que é interseccionalidade. Em resumo, é a intersecção de outras opressões que atravessam as mulheres além da questão de gênero, que daí vai entrar raça, classe, nacionalidade, orientação sexual, até mesmo a questão da deficiência. Então são essas intersecções que a gente vai analisando e desenvolvendo pautas, reivindicações, organizando mulheres para lutar por esses direitos, além dessa visão universal da mulher, como se a mulher, todas as mulheres fossem iguais, tivessem os mesmos problemas, fossem atravessadas pelas mesmas opressões. Não. Eu até imagino que nós três aqui somos atravessadas por violências totalmente diferentes, porque cada uma Sim. mora num lugar diferente e vivencia questões diferentes. A gente precisa entender que a questão de que o feminismo tem que ser para todas nós. E é Exato. todas, não é todas menos, é todas. E aí é isso que você falou, a mulher de classe alta que está lutando, falando de tipo, não, eu vou lá, eu ocupei o espaço dentro da empresa e agora eu sou girl boss, nananã. Cara, beleza, que legal que você ocupou espaço dentro dessa empresa. O que que você está fazendo olhando dentro desse contexto, pelas mulheres que estão na base da sua empresa? Dependendo da empresa, sabe? Quem que Tem você mulheres na tá empresa. colocando? Oi? Tem mulheres na empresa, né? Tem mulheres? Às vezes, De que às vezes tem a formas você CEO que não sabe luta? o nome da zeladora. A CEO que trata mal Exato. a funcionária, que faz a mesmo abuso que outro homem faria na mesma posição dela para a funcionária, trata da mesma maneira, faz assédio moral da mesma maneira, não sabe o nome da zeladora, não cumprimenta a zeladora quando chega, porque ela virou CEO, ela chegou no topo, ela tem poder. Então, a pauta de uma mulher CEO dentro de uma empresa pode ter certeza que vai ser bem diferente da mulher que é zeladora. E é assim, chega a ser. É aquilo, acho que se bobear, uma mulher nesse nível, né, nesse tipo, com esse jeito de pensar, ela não se considera feminista, né? Ela só quer ocupar o lugar dela, mas feminismo aí já é too much. Veja lá, aí já é muito radical, não é mesmo? Calma. E é isso, é muito fácil quando uma mulher chega em lugar de poder, principalmente uma mulher dessa bolha super privilegiada, ou quando ocupa o lugar de poder, começar a repetir os discursos, né? De não, é muito mimimi, é só se esforçar. Toda aquela coisa meritocrática e rasa e superficial e erradíssima, né? Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. A gente precisa lutar pelos direitos e liberdades e questões e qualidade de vida e de todas, dentro do nosso possível, dentro da forma como for, como a gente, né, conseguir, nem que seja minimamente se informando, né? Exato. E para você, Ká, qual que é o futuro do feminismo? Né? Quais os próximos passos, as próximas ondas? O que que você imagina? Olha, eu tô vendo cada vez mais as meninas mais jovens se identificando como feministas, se organizando, estudando, atentas. Eu tô vendo um feminismo de quinta onda, sexta onda muito revolucionário, porque a gente já foi conquistando alguns direitos básicos e eu sinto que os próximos passos partem para uma revolução feminista, para um futuro muito feminista. Torço aí para que nós tenhamos mais mulheres na política, principalmente para que as nossas políticas públicas sejam colocadas em pauta. Torça aí para que uma sexta onda a gente tenha uma presidenta feminista de novo no Brasil, uma mulher feminista ali, talvez uma mulher preta feminista, seria muito foda. Assim, sexta onda a gente já tá nesse patamar, mas ao mesmo tempo, por conta de todo o conservadorismo, de todo esse pensamento de extrema-direita que tem dominado o Brasil nos últimos anos, a gente voltou muitos passos atrás de ter que voltar para o básico, sabe? De explicar que as mulheres lutaram pelos seus direitos, que as mulheres têm história, que as feministas têm luta, reivindicações sólidas, e agora está sendo muito um movimento de informação, de comunicação. A quarta onda feminista mesmo, ela é uma onda de conhecimento, de informação, de ativismo digital, de utilizar as redes sociais como não se tinha na primeira e segunda onda, né? Quando as sufragistas estavam lutando pelo seu direito ao voto, elas usavam jornais para se comunicar, né? Você falou que você é jornalista,
A imprensa feminista no Brasil foi muito forte. Elas se comunicavam por jornais. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente está conversando aqui por uma chamada de vídeo, a gente está se organizando, a gente está conseguindo compartilhar conteúdo nas redes sobre o nosso movimento, que antes a gente não tinha isso. A gente não estava nos espaços para conseguir, a gente não tinha espaço, na verdade, para falar. Então, hoje a gente tem acesso ao plenário, a gente pode estar lá dentro, às assembleias legislativas, às câmaras de vereadores, às prefeituras, o Congresso Federal, o Senado e até mesmo a presidência. Se a Dilma conseguiu, qualquer uma de nós pode tentar e talvez conseguir também, sabe? Eu vejo muita esperança dentro do movimento feminista. Eu acho que o movimento feminista traz essa esperança para as mulheres. Sim. Porque quando a gente vai vendo cada vez mais na prática as ocupações, as reivindicações, as casas de acolhimento, as leis sendo cumpridas ou sendo finalmente assinadas, sabe? E entrando finalmente a estar em voga. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu falei, existe ainda muito conservadorismo, muito extremismo, muito antifeminismo. A gente viu crescer no último ano os masculinistas, os red pills, os MGTOWs, esses caras que acham que nós queremos privilégios e querer ser mais do que eles. Então, a minha visão hoje do feminismo de quarta onda para os próximos anos é realmente comunicação, informação e conhecimento, sabe? A propagação de informação para chegar cada vez em mais mulheres, em mais vítimas de violência, em mais meninas jovens, cada vez mais a educação feminista entrando nas escolas. Digo isso porque eu venho de Santa Catarina, né? E lá recentemente foi assinado um projeto que já está em voga, que é História da Mulher Catarinense nas escolas. Então, cada vez mais a gente vai ver dentro das escolas a história das mulheres chegando nas meninas e nos meninos. O conhecimento chegando desde cedo, antes da desinformação chegar, antes da desmobilização, da despolitização, de fazer o indivíduo não querer participar de um movimento social. Então, eu sinto que nós estamos evoluindo nessa questão de organização de mulheres, de conseguir organizar cada vez mais mulheres. A gente viu aí, nos últimos anos, México, Colômbia, Argentina e outros países legalizando o aborto, a maré verde crescendo com força na América Latina, levantes feministas surgindo. Recentemente teve a Revolução de Rojava, que as mulheres estavam na linha de frente, lutando pela Revolução de Rojava. Nós tivemos a luta das mulheres que eu falei do Afeganistão, lutando contra o Talibã, sabe? Então, assim, as mulheres estão cada vez mais se empoderando do conhecimento e das ferramentas para partir para a revolução mesmo. E isso está na prática. Eu sempre falo para a galera, cara, assiste meu vídeo sobre a Revolução de Rojava, que você vai sentir esperança ali. Você vai ver que as mulheres, elas literalmente viraram mártires, lutando pela revolução e pela libertação das mulheres, por amor, por comida, por paz. E eu acho muito interessante também trazer a questão histórica, porque a grande maioria das revoluções, as mulheres estavam na frente, no front mesmo. Revolução Francesa, as mulheres estavam no front reivindicando pelos seus direitos, também na Constituição, que não foram ouvidos, né? Até Olympe de Gouges. Foram prometidos depois, falaram, não, vai ter sim, Exato. viu? Elas Vai ter, participaram, confia. foram elogiadas na Comuna de Paris, elas foram, tudo assim, participaram da Revolução, elas foram lá, chamaram em Versalhes, levaram para Paris, falaram, tá todo mundo passando fome, enquanto vocês estão falando pra gente comer brioches, a galera tá passando fome, e elas estavam lutando por pão, daí depois da Revolução Russa, as mulheres estavam lutando por pão também. Cara, se você for pensar, o feminismo, a luta das mulheres sempre vai chegar um momento da revolução. E é a gente que vai participar disso. Então, eu tenho muita esperança no movimento feminista, eu tenho muita esperança no levante das mulheres, principalmente latino-americanas, porque a gente tem muita história, muita força, muita luta. Ao longo de toda a história da América Latina, as mulheres estavam sempre na luta, no fronte. Em todas as revoluções, as mulheres estavam no fronte. Então, para frente, eu vejo revolução, principalmente da nossa parte, enquanto mulheres militantes, organizadas, cada vez mais a revolução está vindo. E quando eu vou numa ocupação, que eu converso com as meninas do Olga Benário, do Ana Montenegro, que são coletivos também, a gente sente esse poder, a gente sente essa revolução vindo, sabe? Porque já está acontecendo. As mulheres já estão fazendo por onde. Então eu tenho muita fé nisso, eu acredito muito no movimento que eu faço parte. E eu fico muito feliz com essa pergunta, porque
é esperança, sabe? É tipo, a luta feminista ela é muito sobre esperança e sobre revolução, sobre revolucionar todo esse sistema que a gente vive hoje, lutar pela superação do capitalismo para que as mulheres não sejam mais oprimidas economicamente, que não tenham mais suas dependências financeiras, suas vulnerabilidades por conta do capital, mas que também a gente consiga revolucionar esse sistema patriarcal, capitalista, cisgênero, racista, homofóbico, que precisa de uma revolução. Então, os passos estão sendo dados, as organizações estão vindo, as mulheres estão se organizando, as meninas mais jovens estão buscando conhecimento, a gente está conseguindo combater a desinformação no movimento feminista. Eu digo isso porque eu bato de frente com o antifeminista e vira e mexe eu escuto umas ex-antifeminista Haja vindo falar, paciência. caraca, muito obrigada por ter feito esse conteúdo aqui, ó, falando da retrospectiva dos direitos feministas em 2023, porque eu achava que vocês estavam lutando para sair com o pé de fora. E não que vocês estavam lutando por acompanhante caso a mulher esteja dopada numa anestesia. Eu não sabia disso. Mas agora eu tô sabendo que vocês lutam por isso. E agora eu faço parte do movimento de vocês. Então eu tenho muito essa visão, sabe? De que vem uma revolução pela frente e que a gente não teve essa revolução ao longo dos últimos anos por conta do conservadorismo, da extrema-direita, que a gente foi voltando passos atrás, descendo degraus, né? Alguns direitos fomos descendo degraus, mas que a gente vai conseguir subir daqui a pouco, e nem degrau vai existir. Daqui a pouco vai ter uma revolução tão grande que nem degrau a gente vai precisar subir. Nossa, tomara, tomara. E você Eu acho que você trouxe um ponto importante também, que é que a gente perdeu alguns direitos, né? E é sempre bom a gente lembrar que basta uma crise de saúde pública, uma crise política, uma crise climática, basta alguma crise mais ampla para a gente perder direitos. Para a gente conquistar direitos é muito difícil, para a gente perder é muito rápido. Para a gente Já diria voltar Simone de alguns Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir dias. fala, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. Por isso a gente tem que se manter Exato. vigilante por toda a nossa vida. Então é isso, assim, a gente não pode dar como garantido. Não tem como. Ah, tudo bem, a gente vai se preocupar com isso no dia a dia? Cara, precisa estar atento às notícias. Precisa estar atento a muita coisa. Ah, vamos aproveitar que é ano de eleição, vamos estar atento em quem você vota, né? As Vou trazer pautas de até um quem você ponto aqui vota. de direito. Ontem mesmo estava sendo votado na Câmara, pelo Arthur Lira, o direito legal ao aborto. Então, o direito que nós temos garantido de mulheres vítimas de estupro, de crianças, de mulheres em situação de risco, vida ao feto e tudo mais, eles estavam revendo se seria considerado assassinato, se a mulher seria presa depois de sofrer um estupro, engravidar e não poder abortar. Então, é um direito conquistado. Nós temos esse direito conquistado no Código Penal, mas eles estavam revendo esse direito. E estava na mão de quem? De um homem. Sempre, sempre. O direito que a gente tem sobre os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas vontades e afins, está sempre na mão. Hoje em dia, um pouquinho menos, mas está sempre na mão de um homem. Que Sempre. mesmo que venha com a sua. Quando for ver a quantidade de políticas, mulheres que tem, quantidade de prefeitas, quantidade de governadoras, que nós tivemos uma presidenta e ela foi impeachmentada por um crime que não cometeu, né? Não Que ela existiu. foi um golpe, né? Que depois Bolsonaro fez pedalada fiscal, Temer fez pedalada fiscal, até o Aqui Lula acho que depois já foi, fez assim que ela pedalada. caiu, foi legalizado, né? Pois é, né? Pra você ver. Até mesmo uma presidenta levou um golpe. Agora a gente teve a primeira presidenta no México, né? Então, são coisas que a gente vai observando. Depois de 200 anos que o México vai ter sua primeira presidenta. E, Cá, você sabe que atualmente gostamos muito de dicas, né? A galera gosta de uma receita de bolo, né? Então, o que você falaria, assim, para as pessoas como dicas práticas para a pessoa que quer participar, quer saber mais, enfim, seja homem, mulher, enfim. Então, tem várias formas, na verdade. Depende de como que você quer participar. A militância e a organização feminista tem várias formas de você participar. Tem vários meios, né? Vários espaços que você pode ocupar. Se a pessoa quer começar a estudar sobre feminismo agora, mas não quer se organizar num coletivo, eu indicaria que ela pesquisasse canais feministas para ver alguns vídeos, ver alguns documentários sobre feminismo, assistir alguns filmes que envolvam a pauta feminista,
Mas também, se ela tiver tempo hábil, né? Porque eu sei que muita gente não tem tempo hábil, ler também alguns livros feministas, vou citar alguns. Acho muito importante mulheres e homens brasileiros lerem o livro Feminismo para os 99%, um manifesto que traz diversas teses acerca do feminismo que são muito importantes. Ler o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, para entender principalmente essa questão da interseccionalidade e opressões dentro do feminismo. Ler também O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, e, se possível, também ler E Eu Não Sou uma Mulher, da Bell Hooks, para entender a questão das mulheres negras dentro do feminismo. Acho importante também o estudo da história do feminismo, então o livro Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer, é um livro perfeito se você quiser estudar a história do movimento feminista no Brasil. É o livro que compila totalmente as lutas e conquistas e reivindicações das mulheres, desde o começo da luta feminista até agora. Se você quer entender como que essas mulheres se organizavam, como que elas se comunicavam, ler livros da Constância Lima Duarte sobre imprensa feminina e feminista, que tem todos os jornais e periódicos dentro desses livros, tem versão volume 1, volume 2. Se você não tiver tempo de ler nenhum desses livros, tem também lá no meu canal do YouTube uma playlist onde eu disserto sobre o que é feminismo, ondas do feminismo, vertentes do feminismo, antifeminismo e o que é patriarcado. É uma playlist com umas lives que eu fiz explicando todas essas questões do movimento em ordem para a pessoa conseguir entender do básico e a partir dali também começar a estudar, porque tem várias indicações. Tenho também um vídeo ensinando como começar a estudar feminismo, indicando certinho por onde você vai, o que é movimento social, o que é feminismo, o que é patriarcado, o que é isso e aquilo, para as pessoas irem entendendo. E se você quiser ir para a prática feminista, eu te indico muito conhecer um coletivo na sua cidade, um coletivo feminista na sua cidade. Você pode encontrar no Google, você pode encontrar no Instagram, no Facebook. Eu, na época, em 2016, encontrei no Facebook e me organizei nesse coletivo. Depois fundei o meu em Balneário Camboriú, daí depois eu me mudei para Joinville. Eu participei também de outro coletivo lá. E o que são esses coletivos feministas? Você é um indivíduo que vai estudar sozinho, que vai querer reivindicar, mas você precisa de outras pessoas também para fazer movimento, né? Para você fazer uma marcha, para você fazer uma manifestação, para você fazer um ato, para você se mobilizar em uma articulação mesmo, ter uma articulação de pessoas. E nos coletivos você vai ter acesso a formações. Eu mesma dou formações de feminismo nos coletivos que eu faço parte, e você vai aprender sobre feminismo. Sempre as pessoas me perguntam, ai, Carol, mas eu tenho muito medo de entrar no coletivo, eu não sei nada sobre feminismo. Perfeito. Entra no coletivo exatamente por causa disso, porque você vai aprender tudo. Elas vão te dar formação, você vai ter contato com as mulheres, com as vítimas de violência, com os seus filhos, com tudo que acontece ali dentro. Você vai ver manifesto, você vai participar do desenvolvimento de um manifesto. Participe das marchas, das manifestações. Quando estiver rolando uma manifestação de mulheres em algum lugar, chega nelas e pergunta, pelo que vocês estão se manifestando? Quero saber, como é que eu me organizo com vocês? Pelo que vocês estão lutando? Pelo que é esse ato aqui? Quando você estiver vendo, principalmente também mulheres na internet que são feministas, acompanhar, ter senso crítico, olhar também o que elas estão trazendo, ir atrás da informação. E também, claro, acho muito importante, tomar cuidado com antifeministas, para não estudar por antifeministas, para você não cair numa Ana Campagnolo, num livro Feminismo, Perversão e Subversão, num curso antifeminista, porque você não vai aprender feminismo se você for estudar por uma antifeminista. Você vai aprender antifeminismo, você vai aprender a odiar o movimento, você vai aprender a difamar o movimento e a sentir ódio das feministas e negar completamente sua história e sua luta. Então, eu acho importante também pontuar isso de, além de onde você pode estudar, onde você pode entender a prática, também onde você não deve estudar. Não que você não deva conhecer. Eu mesma li todos os livros antifeministas, tenho live desmentindo o livro antifeminista, mas se você não tem senso crítico apurado e se você não estudou sobre feminismo antes, perigoso. Porque o antifeminismo, ele é muito manipulador, muito hard, assim, tipo, é perigoso. Então, se você não sabe nada sobre feminismo, se você nunca conheceu um coletivo, nunca participou de uma manifestação, nada, tá chegando completamente zerado, essas são as indicações que eu te dou. Livros feministas, ir atrás de conhecimento sobre a história da mulher,
direitos femininos, entender as conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, né, para entender também as pautas que nós temos hoje, os direitos que nós temos que manter, e, claro, tomar cuidado com o antifeminismo para não cair numa desinformação, numa notícia falsa, uma fake news, uma conspiração, ou um revisionismo histórico mesmo. Mas é isso. Ai, gente, E me aula. siga. Que aula. E me siga. Sim, claro, óbvio. Por favor, né? Inclusive, era isso que eu ia falar agora, né? Fala do seu trabalho, fala onde te encontrar, né? Puxando já esse gancho do que você falou, né? De procurar canais feministas. Então, caso você queira estudar sobre história da mulher, no meu canal do YouTube eu tenho um quadro chamado Mulheres na História, onde eu conto várias histórias de mulheres, inclusive algumas que eu fui citando aqui ao longo do podcast, estão lá também, história de Aqualtune, Nízia Floresta, você pode ir indo atrás, tem Berta Lutz, Leolinda Daltro, todas as mulheres também, eu tenho focado muito esse ano em mulheres brasileiras. Você pode ver meus reacts também, caso você queira desmentir desinformação da direita, de antifeministas, masculinistas. Eu faço reacts reagindo conteúdos bem conspiracionistas, negacionistas, revisionistas, já trazendo argumentação. Então, são aqueles reacts onde você só fica rindo e achando graça dos absurdos que a pessoa está falando. São reacts realmente rebatendo o que a pessoa está falando, te gerando um senso crítico, te fazendo questionar e trazendo já a linha argumentativa, caso você queira dialogar com alguém sobre esse assunto. E, claro, as outras redes sociais que eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, tenho o Twitter. Todos são Caroline Sardá e todos eu gero alguma informação sobre o movimento. Principalmente ali no Instagram, se quiser acompanhar tudo que tá rolando, me acompanha, Caroline Sardá, Caroline com 2 L's, em todas as redes sociais. E é lá onde você vai encontrar a lista de leitura, indicações de livros, documentários, indicações de séries feministas, de filmes e até mesmo indicações de outros perfis além do meu que você deve conhecer. Mas é isso. E entrando no meu perfil, você vai encontrar um guia de muita coisa. Inclusive, até mesmo um guia de como desmentir antifeministas, que eu tenho um e-book também, que é um guia totalmente feito para desmentir mentiras sobre antifeministas. Para quem já tem muito preconceito com o feminismo, dá para começar lendo esse e-book. Total! Se você não gosta de feminista, se você nunca se identificou como feminista, compra o meu e-book, Guia para Desmentir Antifeministas, porque às vezes você vai encontrar lá muitas coisas que você acreditava fielmente que era feminismo, mas na verdade era só falácia do espantalho, era só o estereótipo caricato da feminista. E quando você lê as coisas lá, você vai falar, caraca, talvez eu seja feminista, hein? Então é isso. Ai, maravilhosa. Ai, gente. Obrigada, eu amei. Sim, que aula. É sempre bom a gente falar sobre esse tipo de assunto que a gente gosta. Quem escuta a gente já deve saber que nós somos bem politizadas e, né, faz parte de ser uma mulher subversiva. É isso. O pessoal é político, né? Pois é, tem que ser. Tem que ser, né? Mas a gente já falou aqui que tudo é político, principalmente quando somos mulheres. Então, Carol, muito, muito, muito obrigada. Foi uma grande aula. Obrigada por ter estado aqui com a gente, por ter topado participar. Foi uma delícia conversar com você. Eu que agradeço, gente. Assim, se tiver qualquer dúvida da galera que escutar esse episódio, pode ir lá no meu perfil, perguntar, tirar dúvida. Eu sempre abro caixinha pra galera perguntar o que quer saber sobre feminismo ou pautas específicas. E também, se tiverem curiosidade de livros, pode me pedir. Eu tenho um destaque lá só com lista de leitura pra galera. Então, fiquem à vontade. Sempre que vocês precisarem, podem me chamar e tirar dúvida comigo. Muito bom. E aí, para finalizar, então, se você gostou do tema de hoje, se você gostou do episódio de hoje, se você gosta do nosso trabalho, então participe do nosso Apoia-se, nos ajude também a propagar mais conhecimento, mais informação para outras mulheres. E aí, com apenas R$10 por mês, você nos ajuda, tem acesso a episódios exclusivos. E aí, para participar, é só acessar o link que está aqui na descrição desse episódio. A gente vai ficar muito feliz de te receber por lá. Muito obrigada. E obrigada para quem escutou a gente até aqui. Sim. Beijo e até mais. Beijo, gente. Até Se semana apoiem que vem. mulheres! Sim. Sim, por favor.